todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma glória que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Levo contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em... Nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida. Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Eu quero ficar nesse mundo de horror. Eu quero subir com meu Senhor Jesus. Louvado, engrandecido e exaltado o nome do nosso Deus. É motivo de muita alegria, né? E
com temor e temor, né, trazer aqui um pouquinho do maná do céu. Eu quero cumprimentar também aqueles irmãos que se encontram nos seus lares, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis. Perdão, irmãos. Êxodo 20, versículo 1, versículo 2 ao 5. Amém? Glória a Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, nada que se assemelha ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante de deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Fala ao teu povo, Senhor, não como queremos ouvir, Senhor, e sim como tu queres falar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que diminua eu e cresça, Senhor. Papai querido e santo, eu não sou nada, Senhor. Não sou nada, sou apenas pó e cinza, Deus. E somente o Senhor sabe o quanto eu lutei, ó Pai, para não trazer essa palavra, Deus. Deus querido e santo, em nome de Jesus, ó Deus, vai falando aos nossos corações, Pai. Eu me coloco, Senhor, no meio do teu rebanho. Fala comigo em especial, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, ó Pai. Certo da vitória. Amém. Glória a Deus. Idolatria, né? O tema, idolatria. Eu pratico. É forte. Idolatria. Eu pratico. É uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Uma pergunta que devemos fazer assim para nós mesmos. E falar de idolatria, a gente não pode deixar de esquecer, e assim até voltar atrás um pouquinho no texto, para Êxodo, aqui no próprio livro de Êxodo, né? 7, 14 até 12, 30. Ali está falando das pragas. Os irmãos, se quiserem, depois podem acompanhar. Aí está falando das pragas. Amém? Primeira praga, Deus fere o Nilo com sangue. Os egípcios acreditavam que o Nilo era o deus da fertilidade. Primeira praga. Né? Falando de idolatria, a gente tem que voltar, porque aquele país é um país idólatra, né? E segunda praga, a praga das rãs. As rãs eram sagradas. A deusa Hequete tinha cabeça de rã. O propósito desta praga foi mostrar que eles estavam adorando uma criatura e não a Deus. Adorando uma criatura e não a Deus. Isso daí nos remete a uma coisa. Nós, outrora, nós era criatura. E hoje nós somos filhos de Deus. Né? Nós éramos criaturas e passamos a ser filhos. E os egípcios, eles adoravam criatura. Vamos lá, mais para frente. Terceira praga, praga dos piolhos. Esta praga foi direcionada a Gebe, conhecido pelos egípcios como Deus da terra. Quem que é o Deus que criou tudo? Nosso Deus, o único Deus.
Terceira praga, praga dos piolhos, né? Deus Jebe, Equete e o Nilo. 3 deuses. Quarta praga, praga das moscas. Esta praga está associada aos escaravelhos. Ele colocava suas patas dianteiras na frente e saía com as traseiras empurrando o esterco, né? E ali ele levava, né? Que para eles era divinos. Eles depositavam seus ovos em carniças de animais mortos. E assim os besouros ressurgiam mais tarde. Ou seja, eles acreditavam que esses besouros, eles renasciam. Por isso, eles endeusaram esses besouros, né? E assim por diante. Vamos lá. Moscas, escaravelhos, isso. Isso. Quinta praga, a morte dos rebanhos. Esta praga, Deus vai direto na fonte de alimentos e financeiro do Egito, representado ali por Pitar, Deus da criação, que da mesma forma era conhecido pelo touro vivo Abis. Esse touro, quando morria, era embalsamado e levado como o próprio faraó. Deus prova que é dono da vida. Ele é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta praga, a praga das úlceras. Com esta praga, Deus fere toda a terra do Egito com a praga, afrontando ali os deuses da cura. O Deus da cura, o Deus da medicina e da inteligência, da inteligência para os egípcios era o Terote. Terote, isso. Sétima praga, as chuvas de pedra. Esta praga foi para mostrar que somente Deus é soberano no céu e na terra, e dono do clima. Os egípcios acreditavam na divindade Nut, deusa do céu, mas Nut nada pôde fazer pelo povo, pois o seu poder não existia. Oitava praga, praga dos gafanhotos. Os gafanhotos devoravam o que restou da chuva de pedra. E os egípcios acreditavam em Shu, deus do ar, e Sebeque, deus inseto, e nada eles podiam fazer por eles. Nona praga, praga das trevas. Deus, com a nona praga, confronta a principal divindade do Egito, o deus Amon-Ra, representado pelo próprio faraó. Amon-Ra, que durante os 3 dias de escuridão ficou totalmente em silêncio. 10ª praga, a morte dos primogênitos. A 10ª praga foi a mais terrível e dolorosa para os egípcios, pois o anjo do Senhor passou e tirou a vida de todos os primogênitos, tanto os filhos quanto os animais. E de uma vez por todas, Deus provou que era Deus, envergonhando todas as divindades do Egito. O que ou quem? Agora aqui nós entramos, né? Bom, diante das 10 pragas. O que ou quem nós temos idolatrado? Muitas das vezes a gente idolatra nosso carro. Muitas das vezes nós idolatramos o nosso dinheiro. Nós idolatramos nossos filhos. Endeusamos tudo o quanto. Outrora eu vi até uma
uma certa pessoa, ela endeusando um cachorro. Entendeu? E isso daí é uma coisa que a gente olha assim e a gente fala assim, meu Deus, é complicado. E isso no meio dos crentes, sim, no meio dos crentes. Os crentes conhecedores da palavra de Deus têm feito isso. Infelizmente. Irmãos, desde o dia que o pastor ele me passou a oportunidade de pregar, me ardeu no coração. O Espírito Santo de Deus, ele me comoveu de uma certa maneira nessa palavra, que eu fiquei assim, falei, Senhor, mas é essa palavra, até o dia de hoje eu fiquei, por isso que eu estou meio assim, sabe? Até o dia de hoje eu fiquei, Senhor, eu tenho que trazer essa palavra, Senhor, eu tenho que trazer. Não, você tem que trazer, é essa palavra e é essa palavra que vai. E os hinos que foram entoados neste dia de hoje, eles falaram acerca disso. Maravilhoso é somente o Senhor. É bom somente estar na presença do Senhor. Amados e queridos irmãos, é uma coisa que veio para mim. Para mim ali, eu estava no meu quarto, Senhor, eu tenho feito isso. Eu tenho idolatrado o meu trabalho. Eu tenho idolatrado as minhas obras de artes. Senhor, eu tenho idolatrado meus filhos, eu tenho idolatrado alguma coisa que eu tenho feito, eu tenho idolatrado os meus pais, a minha mãe, meu pai, os meus irmãos. O que eu tenho colocado na frente da tua adoração? Eu quero lembrar para todos os irmãos que o véu do templo se rasgou. Naquele tempo, a gente, para poder chegar diante de Deus, nós tínhamos que levar as nossas ofertas diante do sacerdote e ele que oferecia. Pai, recebe o sacrifício do Alberto pelos pecados dele. E ali, quando o Senhor falou, está consumado, tetelestai, o véu do templo se rasgou de cima embaixo. E nós temos a oportunidade de entrar na presença do Eterno para adorar a Ele. Não precisa de nós colocar ninguém, nem pastor, nem diácono, nem obreiro, nem líder de departamento na frente de nossas adorações. Nós temos a oportunidade de pegar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ele fala para nós, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali tenha intimidade comigo. Quantas vezes nós temos intimidade com o Pai? Quantas vezes, Beto, você tem intimidade com o Pai? Quantas vezes você tem falado com o Pai? Muitas das vezes a gente conversa, a gente chega, a gente conversa com todo mundo. Todo mundo. Com todos. Até com pessoas falsas com a gente conversa. Mas a gente se esquece de falar com aquele que é verdadeiro. Aquele que nos carrega. Aquele que nos sustém. Diante de um enorme caos que estamos vivendo mundialmente, ele tem carregado, dia após dia, ele tem cuidado de cada um de nós. Dia após dia, ele tem cuidado de cada um de nós. E ainda assim, nós somos igual àquela nação de Israel que saiu do Egito com mão forte, viu todas as maravilhas, viu aquele imenso mar sendo aberto. Me lembra aqui de uma pregação do pastor Gilberto, que por 2 vezes ele pregou. Beco sem saída, olha adiante, vê o mar. Olha para a direita, vê um monte. Olha para o outro lado, vê outro monte. Olha para trás o imenso exército de Faraó.
Só que o Salmo diz que é do alto que me vem o socorro. Eles esquecem de olhar para o alto, porque é do alto que nos vem o socorro. E o socorro fez aquele povo passar pelo mar com mão forte. Ali todo o exército idólatra de Faraó ficou enterrado. E aquele povo não se contentou. Ah, Moisés está lá no monte há 40 dias e não desce, acho que ele morreu. Vamos fazer um ídolo aqui para que nós possamos aqui adorar a Deus. Assim, eles fizeram aquele ídolo. A desculpa que tiveram é que Deus vinha montado naquele touro. É forte. Quantas das vezes nós, a nação santa, o povo eleito de Deus, nós temos endeusado, às vezes até o nosso próprio trabalho. E eu falo por mim. Eu estou falando por mim aqui. Quantas das vezes eu não tenho endeusado o meu próprio trabalho? Colocado o meu trabalho na frente de Deus. Quantas das vezes? Quantas das vezes eu não tenho colocado o meu dinheiro na frente de Deus? O Senhor Jesus fala para aquele jovem: vai, doa tudo o que tem e segue-me. Logo o semblante dele desfaleceu. A Bíblia diz assim. E ali tem o maior dos ensinamentos, né? O rico, é mais fácil o rico, o camelo passar pelo fundo da agulha, né? Do que o rico entrar no reino dos céus. Aonde nós temos colocado o nosso coração? O nosso coração está no dinheiro ou está em Deus? Aonde está o meu coração? Onde está o seu coração? Quem nós temos adorado? Muitas das vezes a gente chega aqui, a gente adora, a gente fala, mas aonde que está a nossa adoração? O Senhor Jesus também fala assim, quer me seguir? Ele fala, tá indo lá o rapaz. Não, Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai. Não deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Eu tenho que enterrar o meu Deus que está ali. Eu não digo para você ser totalmente radical, não. O Senhor Jesus não fala para a gente ser radical totalmente. E sim para a gente ser justos e honestos para com Deus. O que ou quem nós temos adorado? Às vezes a gente pega a própria Bíblia Sagrada e a gente deixa ela aberta. No Salmo 90, no Salmo 23. Lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está ali pegando pó. Mas a gente não tem a coragem de gastar as pontinhas, ou às vezes até rasgar as páginas que de tanta gente folhear. A gente não tem essa coragem de ficar aqui. Né? A gente coloca a Bíblia como se fosse um amuleto. Isso é pecado também, é idolatria também. Pega aquelas folhinhas maravilhosas. Está lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca lá e a folhinha chega até a ficar amarela. Idolatria também. O que ou quem nós temos idolatrado? O próprio Deus não aceita que o idolatrem. O próprio Deus não quer ser idolatrado, nem tão pouco venerado, como a igreja da maioria diz.
nós não idolatramos, nós veneramos. Não, é idolatria. O próprio Deus, Ele quer intimidade conosco. Intimidade. Pai, senta aqui comigo. Outrora eu estava trabalhando, e aí chegou uma moça lá no serviço, a gente conversando, tal, eu e a senhora, né? E essa moça foi limpar a casa dessa senhora. Eu não como, eu queria ter apetite assim como você tem. Eu falei para ela assim, senta. Na hora que você sentar, você chama o Senhor Jesus. E essa moça, ela é da igreja da maioria, né? Aí ela falou assim, o que eu devo fazer? Você senta, fala com o papai, fala, Senhor, senta aqui comigo, senta aqui, vem comer comigo, vem cear comigo, e falei dessa forma, como diz o hino, vem cear comigo. O Senhor Jesus, na grande ceia, ele pega o cálice, e aquele cálice era o cálice do Messias. Somente o Messias. Ele estava sentado, estava nos ensinando o quê? A comunhão. Ele quer, isso de nós. Comunhão, eu e você. Comunhão, você e eu. Comunhão, nós, Senhor, eu, Senhor. Senhor, senta aqui comigo e ceia comigo. Mas eu vou estar sendo louco assim. Não, faz isso. Porque até os dias de hoje, os judeus ainda fazem isso. O cálice do Messias se encontra lá. Ele se encontra lá. Porque para eles o Messias não veio. Mas para mim e para você ele já veio. Nós sabemos. Nós sabemos que naquele dia, que ao tocar da trombeta, aqueles que estiverem mortos em Cristo se levantarão. Nós, os vivos, assim a palavra diz, também seremos arrebatados com Ele e cantaremos em uma só voz. Aleluia! Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. É assim que o serafim canta. Ele com 2 pares de asas cobre seu rosto, com 2 cobre os pés e com os outros 2 eles voam. E o bater das asas soa, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.